E uma coisa que acontece com vereadores eleitos dentro do universo evangélico, deputados estaduais, o pessoal tá muito mais cuidando das próprias carreiras políticas específicas. Boa parte, por exemplo, dos parlamentares evangélicos estão lá atrás do orçamento secreto. E pautas, assim, essenciais que diluiriam em certa medida o próprio messianismo que o Bolsonaro cria, porque a agenda anda por si só. Sim. Eles não estão tocando, e eu não consigo entender, sabe? Tipo, a galera fica falando é sempre assim, ó, Feliciano, Sóstenes. Mas e os demais? E as agendas que eles poderiam tocar? E aí eu jogo pra você, por que isso não acontece? E pergunto, e como fazer acontecer? Eu vou dar minhas percepções sobre isso, que eu acho que ajuda um pouco. Primeiro, eu acho que isso vem muito de falta de educação política dentro do ambiente religioso. Em que sentido? Se você perguntar quais são as pautas cristãs, não é? Essa daí é a pergunta do ambiente político. Qual é a pauta cristã? Se você olhar dentro do cristianismo, em termos de pautas construtivas, você tem pouquíssimo esforço nesse sentido. Você tem muito esforço de pautas restritivas. Então, a gente tem que impedir o aborto, a gente tem que impedir a sexualização precoce de crianças, a gente tem que impedir o casamento gay, e não impediram, obviamente, e é isso, não é? Aborto, casamento gay, ideologia de gênero, hoje é isso, ideologia de gênero. Agora entra um pouco mais a pauta de liberdade de expressão, e no fim das contas ninguém sabe muito o que fazer. Isso em parte porque existe pouquíssima educação política de qualidade em nossas igrejas. Pastor não se preparou para isso, pastor se preparou para, se muito, ler grego e hebraico e fazer exegese do Antigo e do Novo Testamento. Mas a verdade é que muitos pastores no Brasil não se prepararam para porcaria nenhuma, simplesmente abriram igrejas e estão lá fazendo as coisas de forma completamente aleatórias, assim, no improviso. Então, a educação teológica voltada para a política pública é uma coisa que falta. Então, o ambiente de preparo teológico envolvendo líderes políticos é uma coisa que a gente não tem muito. Existem muitas pautas propositivas do cristianismo que não têm sido construídas, que não têm sido desenvolvidas no ambiente religioso. Isso não é culpa de político, não é culpa de Bolsonaro, é culpa nossa como igreja. Falta muito isso. A galera quer muito falar de política, a galera não quer se educar muito em política. Em segundo lugar, o público evangélico, ainda hoje, é um público que está muito voltado às esferas mais baixas da sociedade. É um público geralmente mais pobre, é um público geralmente menos escolarizado. Então, quando eu chego no ambiente religioso, por exemplo, para educar sobre política, quando eu faço um curso política, aula sobre política, e tento dialogar com o evangélico padrão sobre política, cara, vocês não têm noção o quanto eles representam a má educação do nosso país. Não é porque são evangélicos, mas porque são representatividade de uma parte da sociedade pouco educada. Então a maioria não sabe qual é a diferença entre o que faz um presidente e o que faz a Câmara e o Senado. A maioria acredita, sei lá, eu já conversei com cristãos que se o Lula for eleito, aí isso vai piorar o ensino de ideologia de gênero nas escolas, por exemplo. Aí diz, cara, mas como é que é esse processo daqui pra cá? Não é? Quem é que constrói isso? A partir do quê? A partir de quem? Não, e ninguém sabe. A galera não entende qual é esse processo. Só entende que esse é o político a favor disso. Se ele é a favor disso, acabou. Tem gente que acredita que é o presidente na canetada que aprova aborto, por exemplo, que é o presidente na canetada que aprova se ideologia de gênero vai ser ensinada na escola ou não. E existem outros caminhos de ministério, de congresso, de senado, de ministério público, de muitas outras coisas atreladas a isso. Então, existe um desconhecimento muito grande acerca do cenário político que faz com que ninguém saiba qual é o papel do senador, do papel do membro da Câmara, do deputado federal, do deputado estadual, do vereador. Agora, além disso, tem uma coisa um tanto complicada aí. Eu acho que é muito mais fácil para o religioso de ambientes neopentecostais se eleger. Porque se ele está nesses ambientes neopentecostais de muito poder religioso sobre o membro, ele só precisa ter amizades o bastante com pastores o bastante. Então ele consegue voto através de profanar o ambiente de culto com muito mais facilidade. Logo, ele tem ali um grupo muito mais interessado em votar nele, mesmo que ele não ofereça nenhuma contrapartida de qualidade política. Basta ele vender messianismos o bastante. Nós vamos cuidar e proteger as igrejas na política. Como? Vamos impedir o aborto, vamos impedir o casamento gay, vamos impedir a ideologia de gênero e vamos impedir, a porta dos fundos de fazer especial de Natal, ou alguma bobagem desse tipo. E, cara, isso acaba sendo os nossos representantes. Infelizmente, os nossos representantes nos representam muito bem. Quando a gente fala de evangélicos na política, infelizmente, a gente está falando de universal, a gente está falando de mundial do poder de Deus, a gente está falando de grandes grupos neopentecostais, mais do que dos grupos de religiões tradicionais. Por mais que
nas religiões tradicionais exista um bom campo de representatividade política. Basta olhar para como foi o bolsonarismo, presbiterianos estavam lá, a gente de igrejas históricas também estavam lá trabalhando arduamente pró-governo. Então existe ainda um papel em algum nível das grandes religiões mais tradicionais, dos grandes grupos mais tradicionais. Mas infelizmente, quando a gente fala de voto, você precisa movimentar uma massa que tem geralmente pouca escolaridade, que geralmente está num ambiente de voto de cabresto, né? E isso dá muita é de mão cheia, né? É um prato dado de mão cheia para quem quiser fazer uso disso em prol de voto. Acaba que o caminho mais fácil é um caminho pouco honroso e acaba criando uma bancada que representa todo esse ambiente de improviso e de falta de compromisso político real. A gente precisa de novas lideranças religiosas, na minha opinião. A gente precisa de lideranças e políticos que provenham de ambientes religiosos preocupados com a compreensão integral da vida a partir da própria cosmovisão, mas que tenham, acima de tudo, qualidade política, que, acima de tudo, tenham pautas justas e honestas e que saibam como fazer isso de uma forma para tanto glorificar a Deus na sua ação pública, como para beneficiar a própria sociedade de forma geral. A gente está muito preocupado em pessoas que beneficiam a igreja em certas pautas tradicionais, e a gente acaba não olhando para quais são outras pautas que a gente pode construir, né? Onde é que a gente pode trabalhar em questões ambientais, né? Como é a nossa relação com questões de liberdades mais gerais. A gente muitas vezes não trabalha em cima disso e deixa que outras pautas não sejam impostas, né? Pensa só, eu acredito, não sei, mas eu acredito em porte de arma, autodefesa, esse negócio todo, né? Que o Bolsonaro capitaneou. Isso era uma pauta que os cristãos rejeitavam 10 anos atrás. 10 anos atrás, alguém que chegasse falando sobre liberar armamento era tratado como inimigo da igreja. Olha só, esse povo quer liberar arma para todo mundo. Por causa de políticos de direita que conseguiram capitanear e educar a igreja, a pauta armamentista virou uma pauta cristã. E, de novo, eu creio em armamento civil, não é esse problema. Eu creio que as pessoas devem ter direito à autodefesa, algum nível de restrição ali, aí os detalhes da conversa é outra. Mas até mesmo a capacidade de moldar quais são as pautas cristãs é uma coisa que vem de fora, não é construída de dentro. E isso é uma falha nossa, Se tem cristãos assistindo isso aqui, líderes, pastores, que sejam liberais e estão aqui assistindo o MBL, é importante que se compreenda. Nós precisamos de ambiente de formação política a partir dos nossos próprios ideais, a partir da palavra de Deus, a partir de boa teologia, a partir de materiais que sejam nossos, para a gente não simplesmente importar a visão política conservadora americana e achar que isso é cristianismo. A gente tem que construir uma visão política a partir do cristianismo e entregar isso aos nossos representantes para que eles possam construir algo realmente benéfico e bondoso para a nossa sociedade. Hoje o que acontece é que os representantes da frente evangélica cristã lá no parlamento não é eleita necessariamente só por essas bandeiras. É literalmente compra de voto. Falar, pastor, me apoia aí que eu vou te dar a estrutura necessária para você conseguir construir a sua igreja ou reformar a igreja, comprar a bateria, comprar um som novo e etc. Então, quando a gente vai ver as pessoas que se elegem em cima disso, ela não tem uma visão programática a respeito daquilo que ela quer implementar enquanto parlamentar ou brigar enquanto parlamentar. Aí ficou mais cômodo hoje em dia com as redes sociais. É só você ser contra o aborto, é só você ser contra a ideologia de gênero que você vai ter espaço de voto ideológico dentro das igrejas evangélicas. Foi isso que você falou. A bancada do agro, ela é organizada porque ela tem um programa, ela tem propostas e projetos para serem implementados. A bancada evangélica não tem. Então, quando você pega, de novo, Kuyper fundou um partido com uma cosmovisão cristã que aceitava até quem não era cristão. Por quê? Porque a partir da sua visão cristã, ele tinha uma linha, ele tinha uma plataforma programática para ser implementada no seu país. Aí ele fez isso, conseguiu, se tornou primeiro-ministro e conseguiu fazer isso. E trouxe ótimos resultados para a sociedade. Você pega Lutero brigando por escola pública. Hoje a gente tem escola pública graças a Lutero. Então tinha um objetivo, tinha uma visão, óbvio, uma missão a partir de uma cosmovisão cristã. Que é o que a gente não tem hoje. Eu estava falando ontem com os meninos numa reunião que a gente fez via Zoom sobre isso, Iago. E a gente falou o seguinte, eu queria só que o Kim fosse cristão. Entende? Que ele representasse ainda mais os valores e princípios enquanto cristão que eu acredito. Porque ele, pra mim, seria o parlamentar cristão que eu gostaria de ter me representando. Então, agora, aí, só pra complementar, Iago, o que eu quero, por exemplo, com esse objetivo de tentar me comunicar com os evangélicos, por isso que até tô evitando bater em muita gente, que eu quero é conversar com essas pessoas. É você falar o seguinte, eu represento tudo isso que você concorda, porque também são os medos que eu tenho. Só que eu sou bom enquanto parlamentar.
Só que eu sou bom enquanto político. Eu tenho os melhores quadros políticos dentro do meu movimento. Cara, eu vou representar o que vocês acreditam, mas vem pra cá porque a gente já tem uns bons políticos. É isso que a gente precisa entregar pra sociedade. Pessoas que têm uma cosmovisão, que de fato lutem contra a perseguição religiosa, contra a ideologia de gênero, contra essa cultura woke nojenta que tá invadindo o nosso país, mas também sejam bons parlamentares.